Senhoras e senhores, boa tarde. É com prazer que a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para a Construção, ANEPAC, e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, dão as boas-vindas aos presentes para esta cerimônia de empossamento do novo Conselho Diretor e Diretoria Executiva da ANEPAC para o biênio 2025-2026. Pedimos a todos que, por favor, deixem os celulares no modo silencioso. Esta cerimônia poderá ser acompanhada de modo remoto por meio do link enviado aos associados e será disponibilizada, posteriormente no canal do YouTube da ANEPAC. Compõe a mesa de honra desta cerimônia as seguintes autoridades: presidente eleito para o Conselho Diretor da ANEPAC, Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio. Presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção, CONSIC Fiesp, Eduardo Ribeiro Capobianco. Deputado Federal, Arnaldo Jardim. Subprocurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima. Diretor de Assuntos Associativos e Mudanças do Clima, representando a presidência do IBRAM, Alexandre Melo. Deputado Estadual, Itamar Borges. Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração, ANM, Mauro Henrique Moreira Souza. Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, Flávio Rassi. Presidente executivo do biênio 2023-2024 da ANEPAC, Pedro Reginato. Diretor da ANEPAC, Fernando Mendes Valverde. Agradecemos e cumprimentamos aí as autoridades presentes neste evento, deputado estadual, presidente de Minas e Energia do Estado de Goiás, Lineu Olímpio, e também vice-presidente da Federação da Indústria do Estado da Bahia, Sérgio Pedreira. Convidamos todos para juntos acompanharmos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens clássicas, de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor conseguimos conquistar com braço forte, veja ser a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e ó Brasil nos ouve intenso raio de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Reserva forte pálido controle, e o seu produto as filhas negras, papai pra mão, os filhos desses são as mães, pátria amada Brasil. Eternamente vê-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras ao Brasil, farol da mar, iluminado ao sol do novo mundo, do mais caminho, novos ricos campos tem das flores, nossos mares, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e honra, conquistar Brasil de amor eterno, seja assim. A caruca se
e de comer de louro desta flor, no futuro e no passado. Mas é que a justiça acaba fora, verás o fim da música, ninguém me vê agora a própria morte. Em tantas vidas tem assim a pátria amada, os filhos desses homens mortes, pátria amada Brasil. Convidamos todos a se acomodarem em seus lugares. Para dar as boas-vindas a todos, convido o presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção, CONSIC-FIESP, Eduardo Ribeiro Capobianco. Deputado Anar Jardim, nosso deputado defensor da infraestrutura, defensor da construção civil, um grande amigo nosso de longa data. Subprocurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, Procuradoria que tem um papel tão importante para destravar nossos investimentos. Diretor dos Assuntos Associativos e Mudanças do Clima, representado na presidência do IBRAM, Alexandre Melo. O deputado estadual Itamar Borges, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Moreira Souza, vice-presidente da Federação da Indústria de Goiás, FIEG, Flávio Barrassi, o nosso presidente aqui, eleito, Carlos Alberto Pedroso Aurico, na verdade, o Caco, né? O Caco. O nome complexo aqui fica muito mais simples. Né? Ex-diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Froner Bica. O presidente executivo da ANEPAC, Fernando Mendes Valverde. Senhoras e senhores, eu fui encarregado de fazer essa abertura, né? É uma responsabilidade muito grande, representando o presidente da Fiesp, né? E eu fazer um breve discurso. Né? Nós vivemos um momento de grande incerteza em nosso mundo globalizado, resultado das fortes disputas entre as principais potências mundiais. O que devemos fazer para nos proteger desse indefinido formato da nova economia mundial? Acabei de falar com o nosso deputado Naro Jardim, de quem não tem estratégia, é estratégia de alguém. Se não tiver a nossa estratégia, nós seríamos estratégia de outros das grandes potências. E nossos recursos naturais são muito importantes. Independentemente do formato que venha a ter, uma das formas de manter saudável a nossa economia é aumentando o investimento. Com o investimento, nós construímos o nosso futuro. Investimento das famílias ao adquirirem as suas casas, dos empresários ao construírem suas fábricas, e destes empresários, junto com os governos, os investimentos em infraestrutura. Precisamos elevar a nossa taxa de investimento dos atuais 19% para 25% do PIB, pelo menos. A China investiu, em 2021, 43% do PIB. De 52 a 21, ela manteve uma taxa média de 35,9% do PIB de investimento. Hoje é a segunda potência mundial. Falar em investimento é falar em construção civil. A cadeia produtiva da construção representa aproximadamente 70% da formação bruta de capital no país. Os agregados minerais são insumos fundamentais dessa cadeia e crescerá junto com a construção. Para elevar a taxa de investimento, precisamos romper o ciclo vicioso do stop and go, onde qualquer taxa de crescimento acima de 3%, como nós vemos atualmente, nos traz de volta o fantasma da inflação. Precisamos destravar a nossa economia para nos permitir crescer sem inflação. A redução da taxa de juros é fundamental. É impossível elevar investimento com a taxa de juros nos patamares atuais. A modernização do Estado brasileiro, nos 3 níveis da federação, com redução das disfunções burocráticas, poderá agilizar a atividade de investir. Pesquisa feita pela Deloitte, contratada pela Fiesp, concluiu que as disfunções burocráticas estão encarecendo em 8,6% os investimentos realizados e a realizar entre 23 e 25, representando um custo estimado adicional de 59,1 bilhões de reais de perda.
O Caco é vice-presidente do CONSIC, responsável pelo setor de agregados, areia e pedra, que é tão fundamental para nós. Nós discutimos 3 temas fundamentais no CONSIC que a Fiesp tem que impulsionar. Primeiro, trabalhar para reduzir o conflito entre o governo federal, estados e municípios, referente à concessão de lavra. Reduzir a burocracia nas aprovações ambientais. E um pleito aqui em São Paulo é avançar no uso do peso como medida de comercialização dos agregados, através de um trabalho de conscientização das construtoras sobre as vantagens do uso dessa metodologia. O Caco vai ser parceiro para a gente conseguir avançar no aumento do investimento de uma forma geral, que vai nos atender enormemente, atende a todos, a cadeia produtiva. Caco, tenho certeza que você fará uma brilhante gestão na presidência da ANEPAC, com fortalecimento do setor de agregados. Eu também sou produtor de agregados, apesar da construção civil, eu sou produtor de agregados também, com grandes benefícios para a construção civil e para o país. Seu sucesso é o sucesso de todos nós. Obrigado. Muito obrigado. O presidente executivo da ANEPAC, Fernando Valverde, para uma apresentação sobre a entidade e o setor de agregados para a construção. Isso sempre começa errado, né? Incrível. Onde é o início? Aí. Bom, cumprimento o Caco e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Eu vou fazer breves comentários sobre o tamanho do negócio agregados hoje no Brasil e alguns de seus desafios. A ANEPAC, ela foi criada em maio de 1995, ou seja, esse ano ela está fazendo 30 anos. Nós mesmos somos os produtores de areia e pedra britada do país, representa cerca de 80% do mercado nacional de agregados, que foi da ordem de 653 milhões de toneladas em 2024. Congrega cerca de 2.800 empresas. A ANEPAC é uma federação, né? Nós temos, nos principais mercados do Brasil, sindicatos ou associações aí mostrados. Também nós realizamos 3 seminários internacionais no Brasil e conseguimos criar a FIPA, que é a Federação Ibero-Americana de Produtores de Áridos, sediada na Espanha. E, posteriormente, foi criado o GEM, pela União Europeia de Produtores de Agregados, onde a ANEPAC participa. O GEM é o Global Aggregates Information Network. Nós nos reunimos todos os anos, a última reunião que fizemos foi agora em Córdoba, na Argentina. Bom, os agregados é a maior indústria extrativa no Brasil e também no mundo. O mundo produziu, em 2023, 58 bilhões de toneladas de minérios. Desses 58 bilhões, 67% foram devidos aos agregados, ou seja, aproximadamente 40 bilhões de toneladas são produzidos anualmente no mundo como areia e pedra britada. No Brasil também segue essa importância. Produzimos 653 milhões, muito mais que o minério de ferro, que é o carro-chefe da mineração brasileira, e o calcário com 121 milhões de toneladas. Dados mundiais, a produção em 2023, o Brasil ocupa a 7ª posição com 653 milhões, a China com 17 bilhões e meio de toneladas
depois a Índia, depois a Europa, Estados Unidos, Indonésia, com cerca de 900 milhões de toneladas, a Rússia e o Brasil. Essa foi a produção em 2023. O consumo, por outro lado, o consumo per capita médio do mundo está na ordem de 5,1 tonelada por habitante. Do Brasil é 3 toneladas por habitante. Como se vê aí, nós temos uma enorme demanda reprimida para ser atendida. Mais dia, menos dias, nós vamos ter que atender essa demanda. Nós estamos vendo lá que a Arábia Saudita, com 17 toneladas, aqui não estou em 15, eu não enxergo ainda aqui. A China, com 12 toneladas per capita. Agora, também tem outros que eu não coloquei aqui, por falta de mais informações, mas o maior consumo per capita que existe é da Noruega, acima de 18 toneladas por habitante. A Noruega é o país mais rico do mundo, né, em termos de renda per capita. Bom, número da nossa indústria, nós produzimos 653 milhões, 387 milhões de areia e 266 milhões de brita. Per capita, 1,8 para areia, 1,2 para brita. 2.800 empresas, entre areia e brita, 70 mil empregos diretos. Capacidade hoje instalada no país é da ordem de 900 milhões de toneladas, e o valor da produção chega a 37,8 bilhões de reais. Os agregados, eles podem servir de termômetro da economia. Há uma relação muito íntima entre o consumo brasileiro de agregados e o PIB, e também o consumo brasileiro de agregados e o PIB per capita. Essa é uma evolução histórica do consumo de agregados no país, desde 1925, da queda da Bolsa de Nova York, até nós tivemos uma industrialização estruturada, principalmente no século XX. Tivemos até o milagre brasileiro, depois nós tivemos uma década perdida, depois chegou o Plano Real, houve um controle da inflação, um controle da economia, e tivemos um crescimento da ordem de 6,2% ao ano, do ano 2000 até 2013, 2014, onde atingimos 745 milhões de toneladas, que foi o recorde até hoje. Em 2013 e 2014 houve a crise econômica, tivemos uma redução de 33% na produção de brita no país, foi uma queda histórica que houve no setor, e depois estamos, num momento, recuperando. Desde 2018, há uma recuperação do setor. Esse gráfico mostra com mais detalhes. 2000, nós tivemos 340 milhões de toneladas, de 2000 até 2013, crescimento de 6,2% ao ano, depois uma queda de 33% até 497 milhões de toneladas. A partir daí vem ocorrendo uma recuperação, mas ainda nós estamos no nível ainda de 2011. Não houve a recuperação ainda. Bom, esse é o consumo de agregados por região. Região Sudeste, evidentemente, com maior consumo, depois a região Nordeste, com 132 milhões, e a região Sul, Centro-Oeste e o Norte. Bom, esse é o consumo de agregados por unidade da federação, né? O maior produtor é São Paulo, acima de 150 milhões de toneladas, e o que chama atenção aí é o consumo per capita de agregados, né? Nós temos uma média de 3 aí, São Paulo está acima, Santa Catarina está acima bem acima da média, e entrando estados que tratam do agronegócio, entrando Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, como grandes consumidores de agregados atualmente.
Bom, os desafios que nós temos são muitos. Eu só vou tratar do primeiro, dos conflitos no uso do solo, que é o grande problema que existe para o setor de agregados. Eu vou deixar as outras pedras aí rolarem aí, cair na cabeça do Caco, né? Que ele vai ter que trabalhar muito para segurar isso. Então, desafios. O setor de agregados, a predominância de pequenas e médias empresas, né? 95% da produção de areia e 85% da produção de pedra habitada são dessas empresas, pequenas e médias. Há um impacto desproporcional das regulamentações, né? Leis, taxas, juros afetam mais severamente as pequenas e médias empresas do que as grandes empresas. Dificuldades de acesso ao capital, possuem maior aversão ao risco e as regulamentações ambientais estão atualmente inadequadas, né? Normas são criadas para grandes empresas, mas aplicadas de forma generalizada, prejudicando as menores. Desvantagem competitiva, né? A conformidade regulatória impõe custos elevados às pequenas empresas, dificultando sua sobrevivência no mercado. Risco de concentrar, e com isso o risco de concentração do mercado. Se nada for feito, as grandes corporações podem dominar o setor, né? Principais desafios, em resumo, o planejamento, o acesso a financiamentos e investimentos, segurança jurídica, né, pelo excesso de regulamentação, inovação tecnológica limitada, né? Desafios que eu gosto de sempre colocar essa foto aí, porque ela é um exemplo padrão, né? A urbanização descontrolada está levando à esterilização de enormes recursos de agregados em todo o país, nos principais aglomerados urbanos do país. Esse quadro do lado da Pedreira Itaquera, né? Ela abastecia toda a região leste de São Paulo, mas a urbanização fechou e a incúria do governo colocou um conjunto habitacional na frente de lá e um terminal do metrô do outro lado. Aí foi impossível ela continuar operando, mas hoje ela foi recuperada com resíduos inertes da construção civil e hoje é um shopping Itaquera. Bom, e com isso a necessidade de preservação dos recursos em áreas críticas por meio da promoção de programas de execução continuada destinados ao planejamento da atividade e, principalmente, preservação dos empreendimentos hoje existentes. Isso é fundamental. E, com isso, o importante é que o governo, nas 3 esferas do governo, institua, de uma vez por todas, o ordenamento territorial em áreas críticas, né, que é um instrumento de política pública indispensável para a sustentabilidade da mineração de agregados. É uma questão extremamente importante isso. É muito mais que uma questão econômica, pois trata-se de garantir recursos minerais de qualidade para o melhor uso e a preços competitivos às próximas gerações. Bom, isso não é um privilégio nosso, diversos países têm planos para 20, 30 anos na garantia do suprimento de agregados. Na Europa já existe pelo menos 12 países que existem planos concretos de abastecimento futuro de agregados. A revista The Economist, em 2017, publicou isso, veio na capa da revista, dizendo por que a falta de areia se além e a demanda cada vez maior de areia pode causar, dentro no artigo ela traz essa preocupação com o desabastecimento de areia. A ONU ela criou um estudo, fez um estudo sobre o problema de mineração de areia nos países em desenvolvimento e chegou a conclusões interessantes por países como Paquistão e Indonésia, parte da China, a areia se tornou uma commodity e são transportadas até com escolta armada, né? A recomendação que a ONU deu
foi que areia é estratégica para a sociedade, né? E que os países devem adotar planos seguros de garantia dessa substância para a indústria da construção. Bom, isso aqui, para encerrar, os agregados na agenda mundial, né? Há uma tendência de um novo tema ganhar relevância global, praticamente, pelo menos historicamente, a cada 20 anos, né? E esse evento ele torna-se parte do cotidiano da sociedade. A partir da Conferência de Estocolmo de 70, surgiu a questão do meio ambiente, e hoje ela permeia a sociedade como um todo. Estamos aí com a COP, e já se passado todo esse tempo. Nos anos 90, cai a Rússia, entra a China no mercado mundial e aparece a internet, e nós chamamos tudo isso de globalização, que mudou a cara do mundo e hoje funciona cotidianamente, né? Os anos 2000 em diante, a urbanização passou a ser o foco. Prevê-se que em 2030 a área urbana triplicará em relação ao ano 2000, com 80% da população mundial vivendo em cidades. E, portanto, eu volto para encerrar aqui que o planejamento de longo prazo é extremamente importante. Segundo o Relatório Mundial das Cidades, publicado também pela ONU Habitat de 2022, as áreas urbanas já abrigavam 55% da população global, devendo chegar a 68% até 2050. Esse número sobe para 81% ao se considerar a região da América Latina e do Caribe, e, segundo o IBGE, chega a 85% quando o foco é o Brasil. O crescimento econômico futuro, o crescimento populacional e a tendência de aumento na demanda por agregados na atividade de construção serão fatores decisivos para o nível de demanda nos próximos anos. Isso implica na necessidade de pensar adiante, para além dos ciclos econômicos, e planejar a demanda potencial e as formas de garantir que essa demanda possa ser suprida. Eu volto a refrisar aqui que a questão de preservação dos recursos de agregados e o potencial de agregados nas áreas críticas do país, nas regiões, nos grandes aglomerados urbanos, é muito mais que uma questão econômica, pois trata-se de garantir recursos minerais de qualidade para o melhor uso e a preços compatíveis às próximas gerações. Era isso que eu queria dizer. Na sequência, assistiremos um vídeo enviado pelo ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Boa noite a todos. Infelizmente, não pude estar presente junto com todos vocês nessa noite como gostaria. Aí gravei essa mensagem para reiterar meu compromisso com o setor de agregados. Esse setor é importantíssimo para São Paulo e para o Brasil. Quero que vocês saibam e sempre poderão contar com o meu apoio onde eu estiver. Assim como também agradeço o apoio que recebi sempre do setor e de suas lideranças. Caco, meus parabéns, sucesso na sua presidência, no seu novo mandato. Parabéns a todos que te acompanham na sua nova diretoria. Parabéns àqueles que saem com o espírito de missão cumprida, sem dúvida nenhuma. E estaremos sempre juntos. Um abraço muito forte a todos vocês e uma excelente noite. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de agradecer e citar, então, a presença dos diretores da Agência Nacional de Mineração, Dr. Tasso Mendonça, Dr. Robert Romão, Dr. Caio Trivelato, Dr. Luiz Paniago, gerente em São Paulo, Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Senhoras e senhores, neste momento passaremos ao empossamento do presidente do Conselho Diretor e Diretoria Executiva eleitos para o Conselho Diretor da ANEPAC para o biênio 2025-2026. De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral da Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para a Construção, ANEPAC,
realizada no dia 5 de dezembro de 2024, tomam posse, nesta data, os membros eleitos do Conselho Diretor e Diretoria Executiva da ANEPAC para um mandato de 2 anos. Presidente do Conselho, Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio. Vice-presidente do Conselho, Fábio Rassi. Conselho Fiscal, Eduardo Rodrigues Machado Luz Júnior. Sandro Alex de Almeida e Hércio Akimoto. Conselheiros, Henrique Gomes Libério, Felipe Barcelos Ottoni Guedes, Fábio Rony Borlini, Anselmo Luiz Martinez Romera, Daniel de Biasi Neto, Fawaz Abdul Haq, Abdias Veras Neto, Marcelo Alves Santiago, Marcos Dural e Valdir Turra Carpenedo. Fazem parte também do Conselho Diretor da ANEPAC os conselheiros vitalícios Antero Saraiva Júnior, Carlos Toniolo, Edenilson Artioli, Eduardo Rodrigues Machado Luz, Gustavo Rosa Lana, José Luiz Machado, Luiz Eulálio de Moraes Terra, Pedro Antônio Reginato, Sérgio Pedreira de Oliveira Souza. A ANEPAC passa, a partir de agora, por uma alteração na composição de sua diretoria. Com a nova composição, teremos, então, Presidente Executivo, Vitor Hugo Froner Bica. Diretor Institucional, Fernando Mendes Valverde. Diretor Executivo, Daniel de Biasi Neto. Diretora de Meio Ambiente, Sandra Maia de Oliveira. Parabenizamos os profissionais escolhidos para essa nova etapa, em especial o presidente do Conselho Diretor eleito da ANEPAC, Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio. Mais conhecido como Caco Auríquio, nasceu em São José dos Campos, é sócio fundador e diretor-presidente do grupo AB Areias há 30 anos. Além de sua atuação empresarial, Caco Auríquio também possui uma vasta experiência em entidades de classe, defendendo os interesses do setor produtivo e contribuindo para o desenvolvimento do país. Na Fiesp exerceu diversos cargos de liderança, incluindo de vice-presidente, e atuou no Departamento de Construção e Comércio de Materiais para Construção, DECONSIC, e no Conselho Superior da Indústria da Construção, CONSIC, onde contribuiu para o desenvolvimento dos setores da construção e da mineração. Convidamos para o seu pronunciamento oficial o presidente do Conselho Diretor da ANEFAC, Caco Auríquio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Estendo aqui meu cumprimento à mesa, começando por esse grande líder, amigo, presidente do CONSIC, Conselho Superior da Indústria da Construção, e que está nos dando as boas-vindas aqui hoje, Eduardo Capobianco. Doutor Luiz Augusto, muito obrigado pela presença, subprocurador-geral da República. Nosso deputado Itamar Borges, parceiro de primeiríssima ordem. Eu digo que é nosso anjo da guarda aqui em São Paulo, no ao que a gente não recorra dos nossos problemas, que a gente não recorra. Boa parte daquelas pedras eu vou dividir com você lá na Assembleia. Flávio Rassi, vice-presidente lá da FIEG, obrigado pela presença, minerador também. Fernando Valverde, a quem eu quero fazer um agradecimento muito, mas muito especial, em nome, me permitam aqui, de todos os mineradores, por esses 30 anos de presidência da ANEPAC, com esse trabalho espetacular, Fernando. Uma das minhas primeiras missões, quando foi me passada essa responsabilidade de presidir a ANEPAC, foi o Fernando chegar e falar: pô, meu, faz 30 anos que eu estou batendo martelo na cabeça de prego, eu não quero mais ser presidente executivo, você arruma uma pessoa aí, eu vou contribuir de outra forma. Foi a primeira grande missão. Fernando, você é uma pessoa que nós todos, do setor de agregados, devemos muito. Receba aqui, fica aqui o nosso grifo de gratidão e de reconhecimento por esse trabalho brilhante aí. Muito obrigado. E nós não vamos deixar também sem paz, não. Cumprimentar o deputado Arnaldo Jardim, um gigante também
nós temos muita sorte de ter o deputado Arnaldo Jardim aqui em São Paulo, por tudo que ele representa para o setor da construção, infraestrutura e também para o agro, que eu também dou minhas pinceladinhas lá. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença. Deixo o nosso abraço ao presidente Jungmann. Vamos precisar muito do IBRAM. Não dá para a gente pensar mineração sem pensar essa grande liderança do IBRAM. Vamos precisar muito de vocês lá. Doutor Mauro, muito obrigado pela presença, doutor Mauro, diretor-geral da ANM, em nome de quem eu cumprimento todos os diretores, doutor Luiz, doutor Roger, doutor Caio, doutor Tasso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sei do quão tomado vocês são lá na agência e é uma honra receber todos vocês aqui nesse dia. Muito obrigado. Pedro Reginato, querido amigo, irmão, a quem eu tenho aqui a honra de suceder. Pedro, um importante minerador na região do Rio Grande do Sul, grande liderança setorial também. Obrigado, Pedro, por tudo que fez pela NEPAC. E não vou conseguir estar à altura do Pedro Reginato, literalmente, mas nós vamos trabalhar muito aqui no setor. Quero saudar também as autoridades aqui presentes, os mineradores presentes, saúdo igualmente os colegas da nova diretoria, em nome do Fábio Rassi, nosso vice-presidente aqui, com quem tenho plena confiança de que nós realizaremos uma gestão produtiva, alicerçada no profissionalismo de todos. Agradeço com sinceridade o apoio dos companheiros do setor de agregados que depositaram em mim a confiança para assumir a presidência do Conselho Diretor da NEPAC. Recebo essa missão com profunda gratidão e um forte senso de responsabilidade. Cumprimento também as mulheres aqui da minha vida que estão aqui hoje, minha filha Mariana, Angélica, e não posso deixar de reconhecer aqui aqueles que me antecederam, cujo trabalho e dedicação foram essenciais para chegarmos até aqui. Minha homenagem vai ao Carlos Toniolo, ao Eduardo Machado, que está aqui, ao Sérgio Pedreira, que também está aqui, Ednilson Artioli, Gustavo Lana e Pedro Reginato. Sei que temos desafios pela frente, mas também acredito que, com união, comprometimento e diálogo, podemos fortalecer ainda mais a nossa entidade. Assumir a presidência do Conselho Diretor não é apenas ocupar um cargo de liderança, mas firmar um compromisso com cada um de vocês. Meu objetivo será sempre atuar com transparência, ética e colaboração, para que possamos crescer juntos e alcançar novas conquistas. A ANEPAC celebra, em maio próximo, 30 anos de existência. Nesse período, nós, produtores de agregados para a construção, avançamos significativamente e nos tornamos uma peça fundamental na defesa dos interesses legítimos do setor. Participamos de importantes fóruns, somos consultados sobre temas essenciais e conquistamos reconhecimento e respeito. Esse resultado é fruto do árduo trabalho de todos, sindicatos, associações e empresas que investiram tempo e dedicação no fortalecimento do nosso setor. Minhas amigas e meus amigos, vivemos uma nova fase de desafios na ANEPAC. Nossa sociedade, como disse aqui o Fernando, é cada vez mais urbana e a demanda por moradia e infraestrutura nunca foi tão urgente. O déficit habitacional afeta milhões de famílias, enquanto a necessidade de obras viárias, saneamento, energia e edificações cresce exponencialmente. Nesse contexto, os agregados, como areia e brita, são indispensáveis para atender essas demandas. Diante das crescentes exigências e desafios, é essencial contar com um setor forte, inovador e sustentável. Para isso,
a ANEPAC terá um papel decisivo na defesa dos interesses comuns do setor em um cenário nacional competitivo e restritivo. Pretendemos enfrentar antigos e novos desafios, começando pelo combate à informalidade. Destaco a importância da parceria com a Fiesp, Sindarei e Sindipedras na implantação do Cadminério, criado pelo Decreto Estadual de São Paulo, número 67409, de 2022. Talvez o último ato do ex-governador Rodrigo Garcia, num dia 30 de dezembro de 22. Trabalhamos para que essa iniciativa se expanda para outros estados, promovendo melhorias no ambiente de negócios. Outro problema crítico é o excesso de peso no transporte rodoviário de agregados, que compromete a segurança e a durabilidade da infraestrutura viária. Embora seja nossa responsabilidade como mineradores, é fundamental que os governos estaduais e federal intensifiquem a fiscalização. Assim, como o uso do cinto de segurança foi regulamentado e fiscalizado, essa prática também deve ser combatida de forma rigorosa. No âmbito legislativo, atuaremos junto à Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, cujo deputado Arnaldo Jardim faz parte, para aprimorar a legislação mineral e evitar medidas prejudiciais ao setor. Para isso, é essencial termos parlamentares comprometidos em cada estado, garantindo uma representação forte e alinhada aos interesses da mineração de agregados. Em São Paulo, temos um braço forte também, que é a Frente Parlamentar da Indústria da Construção e Mineração Sustentável, presidida pelo deputado Itamar Borges, com quem a gente vai certamente fazer um trabalho conjunto lá com Brasília, muito eficiente. Na pauta jurídica, doutor Luiz Augusto, combateremos leis municipais inconstitucionais que inviabilizam a atividade mineradora. Assumo o compromisso de questionar juridicamente tais normas, como nos casos de São José dos Campos e outros municípios espalhados pelo país. O setor tem reiterado a importância do planejamento da mineração de agregados em áreas urbanas e nas proximidades. Essa medida é essencial para garantir o suprimento atual e atender a demandas futuras. Nesse contexto, a ANEPAC continuará a dedicar seus esforços para reunir órgãos públicos responsáveis, promovendo ações técnicas, econômicas e políticas que incluam a mineração de agregados nos planos diretores municipais. Esse trabalho fundamental deverá envolver as secretarias estaduais de planejamento, os sindicatos e federações industriais, além dos órgãos reguladores, como a ANM e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esse desafio não é exclusivo do Brasil. Ele está sendo discutido globalmente, com adaptações conforme as particularidades de cada país. A questão é tão relevante que, em um relatório recente, a ONU destacou a disponibilidade e a sustentabilidade dos agregados como essenciais para o progresso das sociedades. No estado de São Paulo, em particular, um ponto crítico é a emissão de novas licenças de operação. Defendemos critérios de priorização para análise e concessões, considerando as regiões com maior déficit e demanda crescente. Além disso, propomos a aplicação do mesmo critério para renovações tácitas, evitando a descontinuidade das lavras em operação. Nosso setor é diretamente impactado pelas demandas do ambiente urbano. Muitas empresas já adotaram boas práticas para melhorar sua imagem, mas reforçaremos a promoção dessas iniciativas socioambientais junto à sociedade.
No campo educacional, realizaremos eventos voltados ao setor, como workshops, seminários e congressos. Anuncio desde já a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Agregados em 2026, muito baseado, doutor Mauro, naquilo que conversamos hoje, e tenho certeza, depois do nosso almoço, que podemos contar e devemos contar com a agência na construção desse seminário. Ainda nesse ano, iniciaremos a elaboração do boletim estatístico do setor e convido a ANM para se tornar nossa parceira nesse projeto, aqui também junto com a Fiesp. Precisamos, e o setor é carente de dados estatísticos regulares para informação de todo o setor e da sociedade. Aproveitando a presença da alta direção da ANM, reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento do órgão regulador da mineração brasileira. Defendemos a realização de concursos públicos, de melhorias no orçamento e a reestruturação da agência como medidas fundamentais para esse fortalecimento. Não é possível uma agência que tem previsão de 2.200, 2.300 funcionários ser operacional com apenas 600. E dos 600, um terço já em vias de estar se aposentando. Isso tem que ser mexido rapidamente. Solicitamos ainda atenção especial à proposta de resolução sobre o fechamento de minas. A exigência de garantias financeiras para essa finalidade impactará significativamente o setor, composto majoritariamente por pequenas e médias empresas que dificilmente terão condições de arcar com esse custo adicional. Minhas senhoras e meus senhores, agradecemos imensamente o apoio das associações, sindicatos e empresas mantenedoras que garantem o suporte financeiro necessário para a ANEPAC cumprir sua missão. Também estendo minha gratidão aos parceiros fornecedores pelo apoio essencial aos nossos projetos. Um agradecimento muito especial ao Dr. Luiz Eulálio de Moraes Terra, cuja liderança e dedicação foram fundamentais para construir bases sólidas para o associativismo no setor de agregados. Por fim, estamos muito, mas muito felizes com a presença de todos. Reafirmamos nosso compromisso de trabalhar incansavelmente para tornar a ANEPAC a verdadeira porta-voz do setor de agregados no país. Muitíssimo obrigado a todos. Com a palavra, o presidente executivo da ANEPAC no biênio de 2023-2024, Pedro Reginato. Tem que ficar vermelhinho aí, Pedro. Boa tarde a todos. Eu queria já a todos que foram nomeados aqui, já pelo protocolo e pelo próprio Caco, e a todos os presentes, manifestar uma satisfação enorme de estar aqui hoje, representando o Rio Grande do Sul, e dizer a vocês que realmente a nossa atividade é uma atividade, como já foi dito, essencial. E mesmo durante a pandemia a gente não parou porque ela foi reconhecida como essencial. Queria dizer a vocês que trago um abraço muito grande do Rio Grande ao Caco, já conhecido nosso, né? Amigo meu particular também, e a todos os amigos aqui que eu convivi durante o período em que presidi a entidade. Vejo, Caco, um trabalho enorme aí, e o teu discurso foi abrangente, maravilhoso,
E eu acho que tu falaste tudo. Você e o Fernando aí tiveram assim, eu diria, uma transparência enorme em colocar para esse público que está aqui, que representam a força e as entidades que nos apoiam aqui, para que a gente possa avançar. E São Paulo é o centro nervoso, né? Eu acho que nada melhor do que a presidência estar aqui, que representa aí 40% da economia do Brasil. Desejo a ti, Caco, sem querer me estender, uma profícua e enorme, né, período da tua gestão aí, e contar com o nosso apoio sempre. Desejo que você continue sendo aquela pessoa simples, né, objetiva e amiga, como sempre foi. Parabéns, sucesso a todos nós. Ouviremos o diretor de Assuntos Associativos e Mudanças do Clima do IBRAM, Alexandre Melo. Boa tarde a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar, Caco, né, pela presidência e a todos os diretores empossados. Eu trago aqui um abraço também do Raul Jungmann para todos vocês e vejo que uma das principais coisas que foi falada aqui, a questão do mineral estratégico. Eu acho que é fundamental, não só para aqueles minerais para a transição energética, que a gente tenha também os agregados dentro de uma política nacional de minerais estratégicos. Então, desejo muito sucesso a todos vocês, para todos nós, e contem também com o IBRAM para o que precisar. No pronunciamento, convidamos o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM, Mauro Henrique Moreira Souza. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui. Cumprimento os integrantes aqui desta seleta mesa, especialmente nosso presidente, que toma posse hoje. Cumprimento também quem está deixando a posição, os colegas diretores da agência, nosso gerente regional, doutor Bica, a quem eu sucedi, com um desafio maior ainda de seguir a toada que ele tocou nos primeiros passos da agência, e dizer que eu estou muito satisfeito e é uma honra ter recebido o convite, a gentileza que foi concedida pelo Caco e pela diretoria para que estivéssemos aqui. E não é diferente do que seria, em qualquer circunstância, a gente estar próximo de quem produz no país. A gente sabe dos grandes desafios, foram muito bem delineados aqui, um discurso bastante inspirador do Caco, realista, e que fez uma referência especial às nossas considerações que traçamos mais cedo, para dizer e reafirmar que a agência está atenta, está buscando se superar e superar as suas próprias dificuldades para que esteja mais próxima de toda e qualquer entidade, mas especialmente naquelas que têm demonstrado que só com a ideia de uma construção coletiva, colaborativa, é que nós vamos poder superar. Nós não detemos a mágica de resolver os problemas, mas cada um de nós pode contribuir para identificá-los e buscar os caminhos necessários para que a gente possa superá-los e ajudar a desenvolver o país. O setor de agregados, embora não seja muito falado quando hoje a discussão muito forte que se tem sobre os chamados minerais críticos, acaba ficando quase que esquecido, mas é ali que é a origem, é ali que a gente vive, é como se discute bastante sobre a importância do município. É ali que as pessoas vivem, elas não vivem no etéreo da União, nem no etéreo do Estado, ela vive ali, e é dali que se busca a sobrevivência inicial, o modo como a gente constrói. E cada vez que nós nos deparamos com
novos movimentos, e conversávamos isso no almoço. A ideia desse simpósio, desse seminário, ele vai ser muito oportuno, porque a gente vai poder discutir uma série de pontos. Eu suscitei aqui, por exemplo, mas o Caio também já tocou. A gente tem uma discussão também que é de caráter jurídico-econômico, para além de outros aspectos, sobre Estatuto das Cidades, sobre planos diretores, sobre instrumentos que já estão previstos na nossa Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, o zoneamento econômico e ecológico. Nós ainda não experimentamos isso de uma forma muito contundente no país. A Europa, por exemplo, já tem diretivas sobre avaliação ambiental estratégica, nós não temos. Então, tudo isso abre um espaço para um nível de debates e de até desconforto de como cada indústria vai se desenvolver em cada localidade. Então, nós temos desafios muito grandes também para discutir e refletir sobre questões emergentes que vão possibilitar que nós possamos equacionar e equilibrar os vários interesses, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico do país. E isso é fundamental. Portanto, eu digo que a agência está pronta e está a postos para contribuir com todos esses desideratos que se busca para melhorar a participação da indústria de agregados na economia nacional, e estaremos presentes em cada iniciativa que for buscada, também as nossas próprias iniciativas, para que a gente traga realmente um contributo importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Obrigado. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, Flávio Rassi. Boa tarde. Então, me permitam aqui usar as nominatas anteriormente feitas em prol da celeridade. Caco, eu tenho mais para agradecer do que para dizer. Eu só quero fazer algumas recomendações. Eu, primeiro, me coloco à disposição sua, lá em Goiás, na Federação, para a gente poder, junto, ombrear isso. O deputado Arnaldo Jardim é um grande amigo e defensor da nossa causa, mas nós estamos lá próximos a Brasília, né? Paulo Afonso, um ex-presidente nosso, é o presidente da CAL. Então, o seu discurso foi muito bom e esvaziou o que a gente tinha para dizer aqui, porque você tocou nos pontos principais que nos afligem, né? Não são só esses, mas principalmente esses. Então, isso é o que eu posso dizer, mas as considerações que eu faço, as recomendações é o seguinte: vou te emprestar meu irmão para ser vice-presidente, mas você use com carinho, use com cuidado, tá? Devolva melhor do que foi, tá? E uma outra consideração que eu posso te dizer é o seguinte: você disse que não chegaria à altura do nosso ex-presidente, Pedro, mas eu posso dizer uma coisa, viu, Caco? Você é um gigante, você vai conseguir sim. Então, que Deus te abençoe, nos abençoe e abençoe essa nova diretoria. Com a palavra o deputado estadual Itamar Borges. Boa tarde. Eu concordo com o Flávio, viu, Caco? Você realmente abordou tudo que tinha que abordar de forma direta, criando uma agenda de trabalho e reconhecendo e valorizando o Pedro Reginato, o Fernando Valverde, toda a diretoria que contribuiu de forma tão importante para esse momento, e a sua diretoria. E você vem respaldado aqui por parceiros de todo o país que vão dar as mãos, ou aqui, como diz o goiano, ombrear, né? Para que vocês possam conduzir esse desafio. E nós temos, dentro desse desafio, o privilégio de ter apoios que fazem a diferença. Nosso subprocurador-geral, doutor Luiz Augusto, nosso presidente do CONSIC, o Capobianco, a presença da nossa ANM, o doutor Mauri, aqui ao lado dos seus diretores, do Marco, gerente, do Bica, que vem da ANM agora para a diretoria executiva, depois de ter cumprido uma grande missão lá também,
ao lado do Alexandre do IBRAM, junto com esse grande referência do Parlamento Nacional, que é o presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável no Congresso Nacional. O Arnaldo nos deu o privilégio de, recentemente, dialogarmos sobre os desafios que teremos pela frente, das pautas que teremos que trabalhar em Brasília e das pautas que teremos que dar continuidade e trabalhar aqui em São Paulo. Já estamos num trabalho integrado aí com o Anselmo, com o Antero, com o Daniel, com o Eduardo, né? Com o Duda, com o Diego, com a Sandra, com você, com todo o time aqui da Fiesp, no intuito de, já no lançamento da frente, agora em março, termos uma visita da Frente da Mineração de trabalho aqui em São Paulo e, na sequência, estabelecer com as secretarias de Estado temas fundamentais, como a questão da segurança jurídica, controle de peso na estrada, a questão que é fundamental do licenciamento, cada vez mais nos atinge, cada vez mais nos incomoda, e além de tantos outros desafios já colocados aqui por você. O que eu quero dizer é que eu me coloco e reafirmo aqui a total e inteira disposição para, junto com o Arnaldo, e aqui em São Paulo, na Assembleia, para, junto com a Fiesp, junto com a ANEPAC, junto com o Sindareia, com o Sindipedras, darmos as mãos por todos esses desafios. Já temos uma pauta que o Duda vem acompanhando com a gente, o Diego, que é com o DR, sobre o controle de peso na estrada, que é com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sobre a questão do licenciamento, CETESB, enfim. E pode ter certeza, Caco, que da mesma forma que já avançamos desde 2014, quando começamos essa luta, nós vamos conseguir avançar ainda mais. Quero encerrar saudando aqui duas pessoas que nos prestigiam aqui. Uma é o meu colega na Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lineu, uma alegria, Lineu, que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração lá no estado do Goiás. Parabéns, Lineu. Uma alegria ter você aqui junto. Também, da mesma forma, ter aqui novos membros do nosso Sindarei do Sindipedra. O João Neves, ali ao lado do Murilo, que vem lá do Rio Preto, né? Para compor, é o mais novo componente aqui dessa luta. Pode ter certeza que isso mostra o entusiasmo e a energia que vai ter sequência para que, como disse aqui o Flávio, você possa se tornar gigante e alcançar a altura do Pedro Reginato. Um abraço e boa tarde a todos. Para eu não apanhar, saudar a Mariana e a Angélica, né? Palavra com o subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima. Boa tarde, já é boa noite quase para todos. Eu sempre começo falando assim, porque às vezes é estranho. O que um membro do Ministério Público está fazendo aqui? Mas eu tive a honra, o prazer de conhecer o Caco há mais ou menos 6 anos, né? E ele apareceu lá defendendo a causa do cavalo. E eu pego esse exemplo como testemunho da minha certeza do belíssimo trabalho que ele vai fazer nessa nova associação. Pau para toda a obra. Lá defendendo o cavalo com maestria, teve a coragem, no momento de uma conversa nossa, de praticamente estruturar na identidade a esse setor econômico, que era pulverizado, vamos dizer assim, atomizado. Um dia que ele nos chegou lá falando dos cavalos e tal, eu quero dizer a vocês que eu montei, eu acho que eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho um filho que aos 6 anos de idade ele se apaixonou por cavalo, até hoje eles conhecem. Então eu acompanhava a história do cavalo. De um modo ou de outro, eu acompanhava a história do cavalo. E quando ele chegou lá, contando os perrengues de uma indústria
E naquela época já era 30 bi, né? A gente vai aumentando o valor, 35 bilhões, né? 35 bi, 3 milhões de empregos, e com a imagem, naquele momento, deteriorada, porque só todo mundo que montasse num cavalo, e no caso ali a modalidade era a vaquejada, era um bandido, era um... Como é que a gente vai dizer? De fazer um maus trato aos animais. Essa era a visão. Essa era a visão. Então, eu não vou aqui me estender neste exemplo, mas a isso, dessa estruturação, está aqui o Rocito, que ajudou nele, foi criado o IBEC. Eu, numa conversa, um dia, conversando com o ministro Guedes, lembra daquela história do que o chinês inventou como é que chama? O vírus? Ele estava conversando comigo. Nós estávamos na sala, no quarto andar lá, fiz uma pergunta a ele, e aí ele foi falar. Ele, aquele jeito carioca dele, ele quis dizer o seguinte, eu vou aqui parafraseá-lo. Ele disse, olha, surgiu o vírus na China. Então, toda aquela estrutura poderosa da administração pública chinesa não teve a mesma competência da indústria americana, 100% financiada pela iniciativa privada, e gerou uma vacina com melhor qualidade. Eu parafraseei aqui, mas ele foi solto, aquele jeitão dele de falar. Isso ficou na minha cabeça. Caco, liderando o setor, nós tivemos, naquele momento da conversa, gerou vários produtos. Um IBEC, Instituto Brasileiro de Agricultura. Então, ele já tem experiência em aglutinar pessoas e botar numa instituição para falar em nome de todo mundo. Tenho certeza que vai fazer com maestria esse trabalho na presidente da ANEPAC. Surgiu algumas coisas que eu adoro falar, porque é o meu case. Eu estou há 30 anos no Ministério Público, eu atuo como procurador da República junto ao Supremo, nas turmas, os ministros... Lá vem o Luiz falando de cavalo. E eu já falei um dia, eu dei um privilégio, eu tenho os meus... No Supremo a gente só fala 15 minutos, estamos conversando. Mas eu tenho um cafezinho, aí eu chego mais cedo, e aí eu converso com ministros. E uma vez, conversando com o ministro Fachin e o ministro Lewandowski, que estava lá, aí é outra coisa, né? Já me desviando um pouquinho do cavalo. O óbvio sempre assusta, né? Mas a primeira frase óbvia no setor de vocês foi dada pelo ministro Bento, doutor Luiz Augusto, sem mineração não tem o ser humano. Aí eu parafraseei ele e falei para o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, sem agregado não tem Constituição Civil. Sem Constituição Civil não tem casa para atender a demanda. E botei um número lá que até hoje eu fico dizendo, será que eu não menti? 7 milhões de casas, está precisando. Aí eu falei, ministro, o senhor tem que, uma hora vai chegar aqui, o senhor vai ter que decidir se é o peixinho ou se são milhões de brasileiros precisando de moradias. Eu não quero matar o peixinho, mas a gente precisamos compatibilizar esses interesses. Voltando para o cavalo, doutor Caco, uma das coisas que eu tenho um orgulho de falar é que foi, a partir disso, recuperada a dignidade do vaqueiro. Mas o vaqueiro é um operário do setor agro. Tereza Cristina, quando eu estava no Ministério, lançou um programa de treinamento para uma demanda altíssima, 3 milhões de pessoas que trabalham no setor agrícola para lidar com defensiva agrícola. 3 milhões. E alguém lá deu exemplo e disse, olha, quando esse acordo do setor aí do cavalo, que fez a divulgação das normas do bem-estar animal, em que esses vaqueiros começaram a seguir essas regras, eles incorporaram um sentimento de que fazer certo dá dignidade, ele pode ser reconhecido como um bom atleta e ele está gerando desenvolvimento. Eu disse, olha que legal, eu não sabia disso, isso foi um acordo que você fez. O outro
evento a partir dessa dignidade, vamos dizer, entre aspas, recuperada, eles decidiram um dia lá, vamos construir um hospital. Hospital do Amor, lá em Lagarto. É isso? Tem aqui o de Barretos, que é mantido pela música sertaneja. O fato, algumas coisas aqui eu estou dizendo que é o que eu vi, umas conclusões mesmo, pode me corrigir, mas essa é verdade. Então, eles pegaram e disseram, vamos fazer um hospital. Senhores, o hospital está funcionando, um hospital de 30 mil metros quadrados lá em Lagarto, não é isso? O primeiro leilão que eles fizeram para a ajuda, eu fiquei morrendo de inveja, sabe? R$1.300.000. Inclusive, o Lira, nós estava lá, e o entusiasmo com que essa atividade fez, eu tenho certeza que você vai trazer esse entusiasmo para esse setor. E não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Eu estou colocando, comparando esses dois universos de atuação, que é do Caco, que estava lá. Então, eu tenho um orgulho de contar esses casos, esses cases de sucesso, porque eu estava junto, né? E nós continuamos juntos, porque está eu lá um dia, uma hora eu falei, cara, eu estou falando de agregado com o ministro Lewandowski, com o ministro Fachin, eu não entendo nada disso, mas ministro, tem que construir. Mas eu tenho um querido amigo, conterrâneo, de coração, ali, o Mauro, e você falou uma coisa que é da maior importância. Nós precisamos dar força à agência. O Ministério Público Federal tem entre as suas atribuições a preservação da ordem jurídica, que está lá na ordem jurídica as agências, órgão de Estado. Então, um absurdo que estava acontecendo até pouco tempo, eu fui um que reclamei, falei com alguns ministros, e disse, vocês não podem deixar desse jeito. As agências, a ANAC paralisada, porque não tem substituto, a sua estava lá. E eu digo para o seguinte, eu não vou dizer, o primo pobre da Esplanada é a agência dele. Meus amigos, sem mineração não tem o ser humano. Sem mineração é a agência. Então, você tocou num ponto. Eu quero aqui dizer que vou junto-me a esse grupo de defesa da Agência Nacional de Mineração. Aí eu tenho, então, não só defendendo o teu setor, mas ele se estende ao universo da mineração. Eu aqui poderia falar, porque eu me entusiasmo, viu, deputado? Eu fico aqui falando de exemplos, aqui a andar com pau. Mas assim como nós temos que defender a mineração de agregados versus a proteção do peixinho, nós também temos que fazer uma comunicação, dizer que os valores não podem ser só de um lado. Nós não podemos, como eu falei recentemente em Macapá, preservar a árvore e esquecer de quem está morando debaixo da árvore, né? Nós não podemos criar um problema com a navegabilidade do rio Tocantins, porque não se pode afundar ali o Pedral do Lourenço em mais 1,5 metro para largar, para passar um conjunto de balsas que tira 1.000 caminhões da estrada. Então, nós estamos, sim, a palavra é muito forte, mas não tem outra, dizer que nós estamos com uma crise de valores, talvez fruto do mundo da internet, todo mundo tem a verdade, pós-verdade, mas o fato que o desafio dos senhores é muito grande para dizer para o principal, vamos dizer, beneficiário da atividade de vocês, que é o cidadão, reconhecer que a atividade de mineração de areia perto das suas cidades facilita e é útil para o seu conforto de redução de custo e ter uma moradia digna, barata. Eu quero aqui te saudar e me solidarizar com você e com toda a sua diretoria e continuamos com a nossa parceria, que já iniciou lá no Cavalo e vai continuar. Um abraço. Convidamos o deputado federal Arnaldo Jardim. Deixa eu fazer um negócio antes do Arnaldo começar a falar. Prestar uma homenagem a ele aqui. O Arnaldo orgulha São Paulo
e orgulha o Congresso Nacional e orgulha a mineração, porque você é presidente da Frente da Mineração. Porque você acaba de ser, na virada do ano, ser reconhecido como o melhor parlamentar do país. Em primeiro lugar, em qualidade, pelas suas atuações parlamentares, pelos seus projetos, pela defesa dos fundos imobiliários, do FIAGRO, pela transição energética e tantas outras situações. Tanto é que o Arnaldo não para mais em São Paulo. Ele vai para a Bahia, vai para Mato Grosso, vai para o Paraná, todos os dias está viajando. Arnaldo, orgulho de ser seu parceiro. Não podia deixar de, publicamente, fazer essa referência, essa homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou com o coração, não falou com a razão, né? Muito obrigado, Itamar. Boa noite a todos. O presidente Trump hoje se encontrou com Zelensky. Vai ser a notícia dos noticiários, vai ser pauta de todos os artigos amanhã. E a questão-chave que levou o Trump, e os jornais também vão retratar isso, é porque ele pediu que o Zelensky não interrompesse e fizesse um acordo diferenciado com os Estados Unidos sobre terras raras. Por quê? Porque quando o Trump assumiu e anunciou retaliações da disputa grande Estados Unidos e China, imagine o tamanho dessa encrenca, a primeira atitude que a China adotou foi dizer que ia interromper o envio de terras raras para os Estados Unidos. Talvez isso seja suficiente para tudo aquilo que foi tão bem decantado por pessoas tão especialistas, conhecedores do assunto. A mineração é a própria razão e motivação da existência humana. Uma das melhores e mais importantes e primeiras profissões ou atividades humanas, né? Quando recolhendo o sal para o alimento e para se nutrir, ou depois recolhendo a argila para fazer as primeiras moradias. Foi assim que a humanidade começou, que o homem se desenvolveu. Estou dizendo isso porque eu perfilo, ao lado de tantos que se referiram aqui, sobre o fato de que essa atividade, que é básica, estrutural, sem ela as demais não têm condições de existir e muito menos prosperar, ela não é reconhecida na sua real dimensão. Aliás, alguns momentos parece até um patinho feio. As pessoas gostariam de ignorar essa atividade. Então, de parabéns vocês. Eu estou muito feliz de aqui estar, dar sequência a uma relação que tenho tido oportunidade de ter com o setor desde há muito tempo. E acho que esse dia, essa noite, esse entardecer agora, este momento da posse do Caco é muito relevante para que a gente consiga alçar a mineração à sua real dimensão. E se ela tem o charme agora dos minerais críticos, se ela tem o tungstênio, o nióbio, o próprio urânio, aquilo que são em metais, em minerais que vão estar na moda nesse instante, o setor do agregados é o primeiro e é o mais básico deles, né? Então, nós estamos realmente vivendo um bom momento. Por isso, essa presença. O número é ótimo, mas a representação é aqui melhor, né? Não posso ignorar que nós estamos fazendo isso na Fiesp. E dando um grande abraço no Eduardo Capobianco, amigo que tenho há muito tempo, um dos líderes da construção civil de São Paulo, um dos líderes da construção no Brasil. Eu quero agradecer aquilo que o DECONSIC tem feito aqui há muito tempo. Eu era secretário da Habitação do Estado, quando nós começamos os Construbusiness aqui, quando nós lançamos a Habitação 2.0. E, desde então, começamos uma política de atenção ao setor de agregados. Uma alegria estar na Fiesp e ver essa representação tão expressiva. Uma alegria ver que São Paulo está aqui. Me permitam dizer isso. Vou saudar na figura do querido Itamar Borges, que, além de ser nosso amigo desde sempre, amigo do setor, reiteradas vezes, isso confirmado, o Itamar preside a nossa frente parlamentar da indústria da construção e da mineração saudável. O CAD Minério,
o reconhecimento ao setor alçado à condição de uma subsecretaria no organograma do Estado se deve ao trabalho de todos, mas, sem dúvida, a uma grande dedicação sua, Itamar, para que isso pudesse acontecer. Eu peço a ajuda de todos para, com uma grande salva de palmas, agradecermos esse empenho do Itamar, aquilo que ele tem feito de liderar aí este setor. Dizer que o setor tem não só na diretoria do CAC e nos amigos de São Paulo a sua expressão, mas o fato de ter aqui o Pedro Reginato, que fez esse belo trabalho do Rio Grande, tantos amigos de outros estados, mas me permito mencionar na figura do Flávio Hassi. A última vez que eu viajei com o Flávio, nós fomos ao Azerbaijão, na COP29, junto, ele que está aqui com o seu irmão Flávio, dizer que ele, que é hoje o presidente da Federação da Indústria de Goiás, porque o André Rocha está viajando, ele está no exercício da presidência, isso é simbólico para todos nós. O Caco vai fazer um bom trabalho, mas não só aqui, vai fazer um trabalho para o país todo. Quero destacar isso, que é muito importante. Destacar que nós temos uma conjuntura aqui, e eles falaram, mas eu só estou buscando dar uma ideia daquilo que é uma conjunção, porque ninguém fará um trabalho desse se não for isolado, não é, deputado Lineu? Você que no Goiás tem já feito isso, parabéns por isso, mas dizer da importância de termos o Ministério Público tão bem representado pelo doutor Luiz Augusto Santos, que não só é subprocurador, é do Ministério Público, mas é do Ministério Público que nós queremos. O Ministério Público seja zeloso naquilo que é a sua missão institucional, exigir o cumprimento da lei, mas que seja imparcial, sem preconceitos e que seja capaz de dialogar. Muito obrigado, doutor Luiz Augusto, por estar aqui. E aqui está a nossa Agência Nacional de Mineração. O Mauro, com sua diretoria, e eu que tenho a honra de representar aqui a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, tão bem presidida pelo nosso deputado Zé Silva, que é lá de Minas Gerais e faz extraordinário trabalho, dizer que nós tivemos irmanados, não é, Mauro? Nesse período. Onde não foi nenhuma nem outras vezes que a associação se mobilizou, os seus funcionários se mobilizaram, nós tivemos que ter um diálogo duro com o Executivo e, ainda que insuficiente, e nós queremos fortalecer as agências, mas nós conseguimos uma elevação única salarial que não chegou no nível que desejaríamos, mas aconteceu ano passado, e o primeiro concurso para preenchimento de vagas de todas as agências reguladoras, nós conseguimos, foi o trabalho da agência, foi o trabalho do setor, foi o trabalho da Frente Parlamentar, e hoje nós temos um concurso aberto para preenchimento de vagas insuficientes, mas vamos fazer mais, e está certo isso incluído na sua pauta tão importante aí. Por isso que eu estou muito contente de ver essa conjunção. O IBRAM, que é a entidade de referência do segmento, seja portador Alexandre, dou um abraço a toda a diretoria, desde o Ricardo Mancini até o nosso Raul Jungmann, daquilo que vocês têm feito, irmanados com o setor de agregados aqui nossos de São Paulo. Eu preciso fazer uma referência a mais, me permito, porque eu com ele convivi, eu com ele me orientei. Recentemente, quando nós tivemos, o ano passado, que discutir a reforma tributária e a sua regulamentação, e o setor que estava ameaçado, nós conseguimos fazer com que o setor saísse bem da reforma tributária, não tivesse os ataques que estavam previstos, que seriam injustos e incorretos. Nós conseguimos fazer isso pela participação do conjunto de entidades, mas, particularmente, teve uma pessoa que sempre teve um papel nisso. Foi pedido uma salva de palmas, eu reitero novamente, agradecer 30 anos de abnegada dedicação ao Fernando Valverde. Muito obrigado por tudo, Fernando, que você fez nesse período, tudo que você constituiu, a informação que você agregou, a formação de conceito que você nos permitiu fazer. Muito orgulho de ter convivido com você. Bica,
o tamanho seu do desafio é a altura, sei, da sua capacidade, mas é um grande desafio para que isso possa ocorrer. Do que foi dito aqui, tantas coisas, mas palavras em comum, planejamento e previsibilidade. O que o setor precisa disso. Ter a ousadia de pensar o uso do solo como algo que precisa ser pensado, não pelo sítio em si, mas por aquilo que significa o uso social e econômico daquele espaço, por permitir entender que uma determinada mina, num determinado local, é muito mais lógico que seja lá explorado do que ter uma restrição e ter que se ir buscar a 200 quilômetros, o que causa um acréscimo de custo, o que causa um impacto ambiental. Isso precisa ser colocado na conta de todos que fazem isso. Então, estou junto, vamos pensar em instrumentos que possam mensurar isso e qualificar, e isso seja parte integrante. Alguns economistas chamam disso do conceito de externalidades, que é um conceito fundamental na economia. Quando analisa um determinado processo, você tenha essa visão global. Segundo, excesso de peso. Nós fizemos uma reunião de diretoria, eu aqui estive, há 3 semanas atrás, passamos um período junto, estamos preparando um projeto e eu vou entrar com um projeto que vai aumentar o tipo de sanções e multas com relação à questão de excesso de peso. É uma questão não só do setor, é uma questão de pensar globalmente o setor de transportes, o setor de equilíbrio, é fazer algo que nos comove, nos motiva e é nosso compromisso. O país precisa de regras claras, fortalecer a informalidade, dar sequência ao jeitinho. Quebrar galho é algo que desestrutura o país. Por isso que nós estamos enfrentando isso. Isso será um dos projetos que nós vamos apresentar aqui rapidamente. Além disso, eu também que vi aqui a Mariana e a Angélica, me permito na menção a Gabriela Mendes, que é vice-presidente da ABCZ, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes e dizer que eu sou, dá licença, Angélica, apaixonado pelo Caco, tá certo? O Caco é empreendedor, o Caco é amigo, o Caco, Murilo, você bem sabe, é uma pessoa que combina esse jeito de um executivo bem-sucedido, capaz de ter metas, capaz de cumprir determinados objetivos de uma forma rigorosa, com um jeito afetuoso de ser, com uma pessoa que não perde a sua sensibilidade. Então, longa vida, muito sucesso, conte conosco, parabéns ao Caco e orgulho desse setor que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Assistiremos um vídeo com o pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado. Olá, meus amigos, gostaria muito de estar participando aí desse evento da ANEPAC. Quero comentar aqui o Caco, meu amigo, que está presidindo a ANEPAC, também o Eduardo Machado, né, que são pessoas aí, investidores na área da mineração, que lutam pela mineração, e quero dizer a todos vocês que estão participando desse evento, né, gostaria muito de estar presente, mas apareceram outros compromissos que eu tenho que participar, mas quero dizer a vocês que podem contar com o meu apoio aqui, em defesa da mineração, nós sabemos o quanto se gera emprego, o quanto vocês fazem, né, para melhorar aí o setor econômico do nosso estado, do nosso país. Então, conto com o meu apoio, né, em breve estaremos juntos aí para poder conversar e ver as dificuldades do setor, para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Para encerrar os pronunciamentos, assistiremos um vídeo gravado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar o Carlos Eduardo Almíquio, o Caco, meu vizinho de Pindamonhangaba, cumprimentando todos os que compõem a ANEPAC, importante setor da construção civil, geradora de emprego, de desenvolvimento, de oportunidade, de renda para a nossa população.
mando um abraço muito afetivo ao amigo Eduardo Machado. Um grande abraço a vocês. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que encerramos esta cerimônia, momento que marca a celebração de mais um capítulo na história da ANEPAC e do setor de agregados para a construção. Neste ano em que a ANEPAC completa 3 décadas de existência, expressamos nossa profunda gratidão a todos os profissionais que trabalharam incessantemente para que a entidade esteja viva e atuante na defesa de um dos setores mais importantes do país. Agradecemos aos membros da diretoria que se despedem pelo legado de trabalho e dedicação que nos entregam e damos as boas-vindas aos novos membros que assumem o compromisso de liderar a entidade com vigor e visão. Um agradecimento especial aos associados da ANEPAC pela confiança depositada e aos parceiros que nos ajudam na missão de representar o setor de agregados para a construção do Brasil. A todos que nos honraram com sua presença física ou virtual, neste momento, nosso muito obrigado. E convidamos os presentes para o coquetel de congraçamento que será servido no 16º andar. A todos, uma excelente noite. Obrigado.